Boa tarde. É uma satisfação estarmos aqui juntos novamente com o nosso Tempo em Família. Eu havia conversado com vocês que eu daria continuidade ao tema ansiedade, haja vista que na semana retrasada, quando nós abordamos esse tema, começamos a abordá-lo, houve um problema técnico, nós não podemos continuar e é muito importante. Hoje eu tenho falado com pessoas nos lugares que eu frequentei e todo mundo preocupado, porque se acha ansioso, a maioria de nós se acha ansioso. Também essa ansiedade, o que é? É uma angústia. Nós que não somos da área da saúde mental, temos preocupação em saber. Nós somos diferentes, a maioria das pessoas ficam ansiosas, angustiadas, como nós ficamos. Eu que trabalho com o direito de família e com os litígios de direito de família, claro que vejo pessoas muito ansiosas. É muito difícil mover um divórcio litigioso, resolver que está na hora da separação, que tem que entrar com uma ação para resolver seus problemas. Problemas de guarda de filhos, que é a maior ansiedade de que nós tenhamos que disputar uma guarda. Nós temos que mostrar que nós somos os melhores para a mantença da administração da vida desse filho, mais do que o nosso parceiro ou do que a nossa parceira. Patrimônio a ser dividido, há muita dificuldade, muita gente omite o patrimônio que tem que dividir e nós, advogados, temos que ir atrás. Ou então, depois de um divórcio já mal feito no que respeita à partilha, tem que entrar com uma ação para fazer uma nova partilha. Então, nessa circunstância, nós ficamos todos preocupados. Em 2008, já há bastante tempo, por isso deve essa estatística ser mais elevada, nós tínhamos 12% das licenças do INSS movidas por doenças emocionais. Então, é significativo. Hoje deve ser um número bem maior, mas eu tinha essa estatística e achei importante trazer. 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão. Por quê? Começou com essa ansiedade que nós muitas vezes não podemos aquilatar, não podemos avaliar por falta de conhecimento. Então, as nossas doenças, os nossos problemas emocionais, eles podem começar por serem genéticos ou por, na realidade, estarem nesse tripé, originados na gestação, na infância, ou por causas externas. Mas quem sabe isso e quem nos vai explicar detalhadamente essa situação é o Dr. Rogério Cardoso, que com muito prazer consentiu em vir hoje ao programa dar continuidade ao nosso tema ansiedade. Dr. Rogério, é uma satisfação, e o senhor já sabe, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema que, como dizias, né, é um tema que todo mundo fala e todo mundo sente. E por que todo mundo fala e todo mundo sente? Porque a ansiedade é a nossa ferramenta, é o nosso sistema de alarme de nos manter atentos e podermos resolver as questões da nossa vida. Então, quando vamos nos preparar para um vestibular, quando vamos para uma entrevista de emprego, quando vamos nos encontrar com alguma candidata namorada ou quando vamos nos separar. Então, são coisas da vida de difícil solução ou de que exigem um esforço maior e a ansiedade, então, nos ajuda a prestar mais atenção, a ficarmos mais atilados, a ficarmos mais atentos e, portanto, buscando soluções para aquele problema, seja ele qual for, e que perpassa desde o nascimento até a morte. A morte também nos angustia, mas é a angústia final. Portanto, não vamos falar dela, vamos falar das angústias do meio da vida, pode ser? Com certeza. Então, vocês vejam, acho que já é muito importante a gente ter essa ideia de que nós todos nos angustiamos, nós todos ficamos ansiosos nesses momentos, como o Dr. Rogério falou. Dr. Rogério, quando essa ansiedade passa a ser uma doença? Então, essa ansiedade que faz parte do nosso sistema de prestar atenção e nos adaptarmos, ela pode ser tão intensa e tão continuada que daí, em vez de nos deixar atilados, atentos e capazes de resolver, ela passa a nos dominar e nos prejudicar. Então, o que faz uma ansiedade de ser uma ansiedade normal, adaptativa, para uma ansiedade patológica, algo que nos causa prejuízo,
é quando nós deixamos as nossas capacidades de lado frente ao tamanho da ansiedade. Então eu começo a imaginar, por exemplo, que eu estou muito incapaz de resolver uma coisa e que as coisas que eu tenho que resolver eu não vou conseguir resolver. Começa a dar uma dimensão muito grande para aquilo. Ou então eu posso imaginar que eu vou morrer de alguma doença que nem é letal. As pessoas têm essa convicção de que tem uma dor de cabeça, aquilo pode ser um derrame. Então as pessoas já não saem mais de casa, vão para o hospital, deixam de fazer suas coisas porque elas estão convencidas que aquela dor de cabeça é um derrame. E na maior parte das vezes, na maciça parte das vezes, não é um derrame, é uma dor de cabeça que vai passar com analgésico desde que a pessoa se tranquilize e possa buscar uma solução adequada. Também tem as situações em que a pessoa fica com medo de algum local, por exemplo, andar de ônibus, andar de avião, andar de trem, em que ela imagina que se ela estiver nesse lugar e ocorrer alguma coisa com ela, ela não vai encontrar uma saída. Os médicos chamam isso de agorafobia, são fobias a estar fora da sua casa, em lugares, agora do grego praça, quer dizer eu estar num lugar que não é a minha casa, onde eu então me conheço e saberia encontrar uma saída. Tem também os medos que a gente chama de ansiedade generalizada, é daquela pessoa que está sempre ansiosa, sempre ansiosa. Então tu diz, agora vamos fazer um passeio. Não vou fazer o passeio porque eu posso me acidentar, posso quebrar uma perna, é melhor eu ficar em casa. Então a pessoa começa a limitar a sua vida frente a essa ansiedade, ela então não consegue fazer um negócio, não consegue estudar, enfim, não consegue ir adiante nos seus projetos de vida. Tem também a chamada ansiedade de evitação. Eu tenho que começar a evitar as coisas. Eu tenho medo, por exemplo, de que se eu for falar de público, eu vou começar a tremer, tu vais ver que eu estou trêmulo, falar de público é um fator de ansiedade, e vais pensar mal de mim. Então, eu evito de falar em público. Ou eu vou comer num restaurante e uma situação social, de interação social, eu posso me engasgar, eu posso tremer a mão, eu posso fazer coisas que na minha interpretação vão desgostar o comensal que está ali comigo. O que é um exagero, porque evidentemente se me convidarem para fazer uma refeição, a pessoa que está fazendo o convite ou tem um assunto a tratar comigo, está preocupada com o assunto, ou gosta de mim, está querendo a minha companhia, ela não vai dar valor se eu tiver trêmulo ou se eventualmente eu pingar alguma coisa. Mas a pessoa que tem essa ansiedade, ela deixa de ter essa vida social por causa dessa ansiedade. Então, são inúmeras situações que causam muita ansiedade e que, portanto, passa a ser patológica quando ela leva a uma evitação daquela situação social que a pessoa gostaria de ir, ou que a pessoa gostaria de enfrentar. Uma outra situação muito comum é a chamada ansiedade social, né? Eu tenho algumas habilidades e aí alguém me convida para falar de público. Por favor, faz uma palestra lá no colégio para mim sobre tal assunto. E eu começo a ficar ansioso, já não consigo preparar a palestra, se eu vou falar, a boca fica seca, eu tenho um ataque cardíaco intensa que não me permite nem me concentrar no tema, ou na palestra, ou no tempo da palestra, ou nas perguntas que provavelmente advirão da palestra, e eu desisto de fazer a palestra. Então, são situações de ansiedade tão intensas e tão dominadoras da pessoa que a pessoa deixa de lado as suas capacidades e desiste de fazer aquilo. Então, nessa circunstância, a ansiedade deixou de ser normal, adaptativa, para ser uma situação patológica e, portanto, limitadora da vida da pessoa. Algumas pessoas têm um sofrimento leve, outras pessoas têm um sofrimento marcado e algumas até não saem mais de casa por esse temor de ter tais sintomas, e nas ocasiões em que saem de casa têm o sintoma, isso corrobora que elas não podem sair. Isso fica um ciclo vicioso de que se a pessoa não buscar ajuda, não consegue sair desse contexto.
Muito grave quando chega nesse ponto, né, doutor? Doutor, e que tipos de ansiedade são mais encontrados como doença? Além dessas que eu citei por alto, uma da ansiedade mais frequente é o chamado ataque de pânico. A pessoa está em um ambiente qualquer, na sua própria casa, ou fora de casa, ou até está dormindo, e de repente sente uma ansiedade intensa que lhe parece avassaladora, que vem acompanhada de um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, a pessoa tenta respirar fundo e não consegue, chamada de espineia suspirosa, a pessoa tenta dar suspiros e não consegue completar a respiração, isso é angustiante, a pessoa fica com a sensação que vai morrer. Essas pessoas geralmente têm essa ideia de que vão morrer e são levadas a um pronto-socorro. Lá no pronto-socorro são examinadas para ver se tem realmente uma patologia que põe em risco a vida da pessoa. E normalmente os sistemas cardiocirculatórios estão preservados. E o médico então lá diz, olha, você está com uma crise de pânico, você está com uma crise de nervos, você deverá fazer uma injeção ou tomar um comprimido, que é um tranquilizante. E após os exames e essa medicação, a pessoa vai se tranquilizando pelo efeito do fármaco, ou até porque essas crises de pânico elas são autolimitadas, elas não duram o resto da vida, elas tendem a aliviar. O próprio organismo que perdeu o controle sobre esse mecanismo recupera o controle, recupera a homeostase, e aí a pessoa volta para casa. Algumas pessoas têm isso uma ou duas vezes na vida e se limita a isso. Outras pessoas começam a ter essas crises frequentemente, e aí elas vão ficando cada vez mais assustadas. Começam a imaginar que podem ter isso na escola e não vão mais na escola. Pode imaginar que vão ter isso no trabalho e não vão mais no trabalho. Pode imaginar que vão ter isso no carro, então não andam mais de carro. Ou então só andam de carro com todo alguém que vá junto e faça seguramento. Não, mas eu te levo, se por acaso tu passar mal, eu te levo para o hospital. Então, já não conseguem mais viver sozinhas, precisam de alguém que as tutele. Que as acompanhe. Nesse caso, vai ficando cada vez mais grave. Tende a ser crônico, inclusive. Nós vamos ter que fazer um intervalo e já voltamos com o Dr. Rogério Cardoso nos falando sobre os problemas advindos da ansiedade, que são muitos e preocupantes. Nós temos que conhecê-los para tratá-los. Até daqui a pouco. Continuando nosso programa, desta feita falando sobre ansiedade, eu gostaria que o Dr. Rogério completasse o raciocínio sobre os transtornos de ansiedade que se originam, a ansiedade e os transtornos dessa ansiedade que nos levam às doenças. Que doenças? O Dr. Rogério já falou na crise de pânico. A crise de pânico, então, é uma delas, que se não for tratada, pode deixar a pessoa permanentemente de sobreaviso, permanentemente amedrontada, e isso então se transforma numa ansiedade permanente ou chamada generalizada. Eu começo a ter medo de tudo. Eu tenho mesmo um transtorno de pânico, mas como entre um pânico e o outro, que eu não consigo controlar, eu começo a ficar na espera, chamada ansiedade antecipatória, eu fico antecipando que eu vou ter uma outra crise de pânico, eu já começo a ficar ansioso até quando eu não estou ansioso no medo, com receio de um novo ataque de pânico. Ansiedade generalizada. Uma outra ansiedade que a gente encontra, e aí é mais em crianças do que em adultos, falávamos até agora de todas as faixas etárias. Sim. Né? As crianças têm ansiedade de separação dos pais, em que as crianças, até um determinado momento, elas vivem praticamente só em família. E aí, essa criança tem que ir para a escola, ou para uma creche, ou começa uma vida social. Isso para a criança pode ser assustador. Claro, tem o desafio de eu conhecer novas pessoas, de eu brincar com novos brinquedos, de eu sair daquele horizonte limitado à casa ou a um ambiente mais familiar. Mas isso tudo pode cursar com muito medo, com muita ansiedade. E essa ansiedade ser tão intensa
que essa criança começa a não querer ir para a escola, e isso pode atrasar o desenvolvimento dessa criança. E se os pais não conseguirem adequadamente lidar com isso e desistirem, essa criança então começa a se atrasar no desenvolvimento escolar, e isso é um dano para a criança, porque ela deixa de ser estimulada na idade adequada. Qualquer um pode aprender qualquer coisa, mas obviamente que aos 6, 5, 4, 7, 8 anos de idade, a minha capacidade de aprendizado é muito maior do que aos 20, 25, 40, 60. Então, isso é uma ansiedade de separação da criança e pode danificar essa criança no seu desenvolvimento e, consequentemente, na sua adaptação. Uma outro tipo de ansiedade que a gente considera também bastante prejudicial é a ansiedade de adaptação. A gente sabe fazer algumas coisas, aprende a fazê-las e consegue utilizar esse conhecimento para nos adaptarmos à sociedade e para sobrevivermos nessa parceria com o entorno da nossa vida. Mas às vezes surgem situações que são muito difíceis e que não conseguimos elaborar. E isso nos deixa muito ansioso. Então, nos desadapta. Então, eu sou capaz, por exemplo, de trabalhar dentro de um consultório, mas se eu tiver que trabalhar numa grande empresa em que eu tenha que interagir com muitas pessoas e não mais só com 1 ou 2 pacientes, isso pode ficar muito aflitivo para mim e eu não conseguir lidar com isso, não conseguir me adaptar com essa situação. Então, a gente chama isso de ansiedade de adaptação, que se mudar o ambiente ou se for tratado, é suficiente, a pessoa retoma seu nível de funcionamento. Aliás, às vezes a gente ouve uma pessoa dizer, me convidaram para ser chefe, mas eu não quero. Porque aquele cargo de chefia implica em fazer coisas que ela não se sente capaz de fazer. Às vezes não é capaz mesmo, mas muitas vezes ela é capaz, tanto é que foi convidado, os seus colegas, os seus superiores, o reconheceram capaz de fazer aquilo, porque ele faz bem como executor, ele pode fazer bem como gestor. Mas aí as pessoas têm medo disso e não se adaptam a isso e não aceitam a promoção ou, enfim, o avanço nas suas carreiras profissionais. Então, também é uma coisa, é uma ansiedade que extrapola os níveis normais de quem assume um novo cargo e que pode ser patológico e prejudicar, limitar a vida da pessoa. Doutor, tem pessoas que têm dificuldade em conviver em grupo ou em festas, tem uma fobia social. Isso aí é uma ansiedade patológica? Isso é uma ansiedade patológica. Pode ser patológica. Nós temos que diferenciar isso de timidez. Sim. Eu posso ser tímido, não ser uma pessoa que toma muita iniciativa e ficar mais na minha. Mas se me convidam para a festa e eu não vou, porque lá eu começo a ter taquicardia, eu começo a ter um aperto no peito, começo a me sentir mal, isso pode ser uma ansiedade social, que é uma variante do tipo de falar em público, que é uma variante de comer em público, que é uma variante, são subformas, vamos dizer assim, disto que chamasse de fobia social. Chama-se ansiedade social para tirar o nome fobia, que Sim. vem carregado de um certo preconceito, né? Então, a Organização Mundial de Saúde propõe que se chame ansiedade social e não fobia social, mas são sinônimos, na realidade, são patologias que limitam o convívio das pessoas, tanto socialmente quanto profissionalmente. Muito grave. Doutor, os transtornos de ansiedade têm tratamento? Ou é paliativo, melhora um pouco, mas a gente vai a vida inteira carregar essa pecha? Na verdade, nós vamos carregar a ansiedade a vida inteira, porque a ansiedade faz parte da vida. De novo, estou repetindo isso para que as pessoas se deem conta Sim. de que a ansiedade faz parte da vida. Não tem como não ter ansiedade. E a ansiedade, ela nos é benéfica, ela nos alerta que alguma coisa não está bem. Pelo menos eu não estou confortável com aquilo. Mas, se a ansiedade passa a ser patológica, passa a ser limitadora da vida da pessoa, ela tem que procurar um profissional que possa auxiliá-la a entender o que está acontecendo. Muitas vezes tem causas externas. Quando falamos da situação de adaptação, às vezes mudando o ambiente, as coisas se tranquilizam. Outras vezes não. No ataque de pânico, por exemplo, que a pessoa não tem a mínima ideia do que desencadeia o seu pânico, o
tratamento tem que ser farmacológico, em que se usa medicações que bloqueiam essas reações que são terrivelmente sofridas. Bloqueia a taquicardia, bloqueia esse mal-estar, bloqueia aquela sensação de sufocação. Então, aí ela é farmacológica. Tem situações que o tratamento é uma psicoterapia. Eu vi a pessoa identificar por que ela está tão assustada e ajudá-la, primeiro, a se dar conta que o medo dela, a ansiedade dela é desproporcional ao que de fato está ocorrendo, num primeiro momento, e depois, no segundo momento, ajudá-la a entender que maneiras ela poderá enfrentar essa situação, ou essas situações, se forem mais de uma maneira mais tranquila, porque se nós estivermos tranquilos, nós vamos conseguir achar uma solução. Nós não conseguimos achar uma solução se estamos apavorados, se estamos desesperados, se estamos até embotados, né? Então, o tratamento pode ser psicoterápico, pode ser psicofarmacológico, fármacos que se usa, pode ser a associação dos dois. Se for muito intenso e muito limitante, se pode associar 2 tratamentos para efetividade maior e também para evitar a cronificação, porque esses transtornos, quando não tratados, tendem a se perpetuar. Então, quanto antes eles forem tratados, menos chance tem de que esses mecanismos se tornem crônicos e, portanto, mais difíceis de tratar e, consequentemente, evitar que aqueles danos da continuidade do sofrimento sejam limitados a um tempo menor e, portanto, a pessoa tenha menos prejuízo na sua vida. Doutor, o senhor falou que pode haver o tratamento farmacológico junto com a terapia. Quando há essa situação, o paciente vai precisar de um psiquiatra para receitar. O outro parceiro do profissional pode ser um psiquiatra também ou tem que ser um psicólogo para psicoterapia e um psiquiatra para receitar? Pode haver 2 psiquiatras? Pode. Na verdade, a pessoa vai procurar, geralmente, aquela pessoa que lhe está mais ao alcance. O ginecologista, o clínico geral, o cardiologista. A maior parte das pessoas tem um médico de referência, então vamos procurar esse profissional. E o profissional vai fazer esse encaminhamento inicial. Muitas vezes as pessoas procuram direto um psicólogo. E os psicólogos têm treinamento para fazer psicoterapia. Eles não têm treinamento para fazer psicofármaco. Então, essas pessoas que procuraram primeiro um psicólogo, geralmente o psicólogo pede também um acompanhamento psiquiátrico para que o paciente possa também se beneficiar do remédio, da medicação. Então, o psiquiatra pode fazer isso sozinho ou pode fazer isso em parceria com o psicólogo. Na verdade, é cada paciente que faz a sua escolha dentro das suas preferências, dentro dos recursos que ele dispõe. Claro. Doutor, quais são os melhores tratamentos para os transtornos de ansiedade? Falamos até agora de que existem mais de um tratamento, né? Quando falamos em psicofármaco, existem muitos psicofármacos. Então, a tarefa do psiquiatra que for atender essa pessoa vai ser escolher qual o melhor psicofármaco. Se sabe hoje que alguns tipos de ansiedade respondem mais a um tipo de remédio do que outro. Muitas vezes, essa doença também traz um quadro depressivo, de tristeza, de desânimo. Então, o psiquiatra vai escolher um antidepressivo que possa tratar a depressão e que também tem uma ação na ansiedade. Então, o melhor tratamento é o melhor ajuste para aquela pessoa, que tem a ver com o sofrimento dela, com as características pessoais e com a resposta que ela vai dar àquele remédio. Como ninguém vem com um código de barra para ver qual é o remédio melhor, muitas vezes o profissional tem que experimentar. Começa com um, a pessoa melhora, mas não melhora muito, tem que trocar para outro. Esses remédios, algumas vezes, têm efeitos colaterais. Então, surge um efeito colateral que é desagradável. Então, tem que trocar o remédio, não porque ele não estivesse fazendo efeito, mas porque o efeito colateral é incômodo. Então, tem que trocar o remédio até encontrar aquele remédio. Depois que encontra o remédio, tem que encontrar aquela dose. Felizmente, nosso tempo está terminando, mas vocês já sabem que não são os únicos ansiosos. A maioria de nós, ou quase todos nós, de repente temos o gatilho da ansiedade originado num fato.
Até semana que vem, quando então nós voltamos com Tempo em Família. Aguardo vocês.